Isso. Ah, ok. Never mind this. Pronto. Então, na semana passada a gente discutiu o átomo de hidrogênio e ele é uma solução super complicada, né? Oi. Então, o átomo de hidrogênio é uma coisa super complicada. E se você quiser fazer uma molécula, é mais complicado ainda, né? Como é que seria a cara do potencial elétrico visto por uma molécula? Quando você tem um átomo, né, um próton, ele gera um potencial elétrico visto pelo elétron como sendo 1 sobre R, né? O potencial elétrico faz assim, lembra? Isso aqui é o potencial, é K E quadrado sobre R e com um sinal menos na frente. Então esse é o potencial que o elétron vê. Ele vê um poço de potencial infinito, infinitamente negativo, né? Ele tenderia a cair em direção ao próton positivo que está aqui embaixo. Se eu coloco um segundo próton aqui, ó, esse próton também gera um potencial elétrico tipo 1 sobre R, que está aqui assim. Ó. Tá? Então, quando você tem os dois, eles se sobrepõem fazendo um potencial mais ou menos com essa cara. E agora, quando você coloca um elétron, imagina que a gente está segurando os dois prótons a uma determinada distância, esse é o potencial que a gente vê. Quando você coloca um elétron com uma energia menor que a energia que separa esses dois prótons, essa barreira que separa esses dois prótons, ele ficaria confinado desse lado aqui, né? Mas, porque nós estamos trabalhando de mecânica quântica, o que pode acontecer? Ele pode tunelar pela nossa barreira e aparecer do outro átomo que está do lado de cá. Então, esse problema é um problema complicado. Ele é um problema difícil. Você resolveu o problema de dois prótons com um único elétron. Mesmo você segurando os dois prótons a uma distância fixa. Agora a gente pode fazer um problema simplificado, uma versão dessa estrutura onde a gente tem um maior controle sobre as aproximações e sobre as funções que a gente está usando e que a gente entende um pouco melhor o que está acontecendo. Então, o problema que eu vou discutir com vocês hoje é o seguinte. Imagina que a gente tem o seguinte potencial. Olha, é um potencial infinito, uma parede rígida do lado de cá. E agora eu coloco uma barreira de potencial que tem uma altura V0, uma largura D, e agora uma outra parede infinita do lado de cá. Então, esse problema é um problema que tem muitas das características desse daqui. Se você pensar bem, olha, se eu coloco um elétron aqui, ó, existe um nível de energia E aqui, ó. Esse elétron que está andando aqui, ó, ele tem uma certa probabilidade de tunelar e ir para o outro poço. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar discutir esse problema da maneira mais exata possível que a gente consegue. Depois que a gente resolver ele de maneira exata, a gente vai ver que tipo de aproximação nós conseguimos trabalhar, nós conseguimos fazer aqui, para poder aplicar num problema que é muito mais difícil, que é o do átomo de hidrogênio, ou a molécula de hidrogênio. Então a gente começa com um problema mais simples, onde a gente vai ter controle total, a gente resolve ele exatamente e tenta aprender um pouquinho para aplicar nesse problema daqui. Tá bom? Então, nesse momento a gente esquece desse potencial mais difícil, mais complicado, e olhamos para aquele potencial. Então, vamos trabalhar com uma energia E menor que V0. E eu tenho 3 regiões para trabalhar, certo? Vocês já estudaram os problemas de barreira, e a gente sabe que a gente tem 3 regiões para descrever a nossa função de onda. Região 1, região 2 e região 3. Aqui. Então, em princípio, eu vou trabalhar com uma energia E menor que V0, e eu vou, então, escrever a minha função de onda na região 1. Qual seria essa função de onda? O que eu teria de chutar nessa primeira região? Oi? A energia, aqui o potencial é 0, certo?
Então, a equação de Schrödinger desse lado seria simplesmente menos h cortado ao quadrado sobre 2m d2 dx2. Psi igual a e psi. Então, é uma função que, derivada duas vezes, dá ela mesma vezes um número negativo. Que função faria isso, então, para a gente? Exponencial complexa, certo? Então, nesse lugar aqui, olha, eu posso botar A e na IKX mais B e na menos IKX. A e na IKX. A função de onda vai ser zero ainda aqui, mas eu não quero impor isso nesse momento, tá bom? Eu poderia ter posto A seno de Kx mais B cosseno de Kx. Eu preciso de duas soluções aqui. Por que eu vou precisar de duas soluções? Aqui agora a gente está criando um problema que vai ter quantas condições de contorno? 1, 2, 3 e 4. Nesse instante da solução, eu ainda não sei quantas variáveis, quantas constantes eu preciso para costurar todas as soluções ainda. Então, eu não quero impor ainda a condição de que a minha função é só A seno de Kx. Pode ser que eventualmente eu caia nisso, mas nesse momento eu não quero impor. Estou fazendo a solução mais geral possível. Agora eu vou fazer a função de onda na região 2. A função de onda na região 2, como é que ela tem que ser? Ela tem que decair exponencialmente. Exatamente. Então ela tem que decair exponencialmente. Por quê? Porque a minha equação de Schrödinger é essa daqui, ó. dx2 psi mais v psi é igual a e psi. Então eu vou passar o v para o lado de lá. Então nós vamos encontrar E menos v psi. Só que como v é maior, ou v0, é maior que E, isso aqui é um número negativo. E por ser um número negativo, então para facilitar a minha vida, eu vou escrever isso daqui como, e eu lembrar disso, como menos E módulo de E menos V0. Tá bom? Dessa forma, eu lembro que tem esse número negativo aqui na frente. E com isso, eu posso... Eu lembro que a minha equação que eu tenho que resolver é essa daqui, ó. Ou seja, uma função que derivada duas vezes dá ela mesma vezes um número positivo. Que função vai fazer isso para mim? A exponencial real. Então agora eu vou colocar C e na I que x mais D e na menos QX. Sem o I. Eu preciso de novo de duas soluções independentes. Por quê? Porque a minha equação é uma equação de segunda ordem. Então, mesmo nessa região, eu preciso de duas soluções. De novo, eu quero a mais geral possível, porque eu vou ter que impor duas condições de contorno, desse lado e desse lado de cá. Agora, na região 3, o que eu vou fazer? De novo, o potencial desse lado é 0. Então, a minha solução é tipo dessa forma aqui. E eu sei um pouquinho mais também, né? Eu sei que a equação vai ser desse formato e o K vai... o valor na exponencial, a variável na exponencial vai ter que ser a mesma. Tá? Então, eu poderia escrever isso aqui como sendo CD F E na I KX mais G E na menos I KX. Se a gente substitui, olha, aqui, olha, a nossa psi, a gente encontra que h cortado ao quadrado sobre 2m k quadrado é igual a E. Então, k é igual a 2m sobre h cortado ao quadrado é raiz. Desse lado de cá,
Para essa função aqui, nós encontramos que Q é igual a raiz quadrada de 2m h cortado ao quadrado, módulo de E menos V0. Tá? Então, essa é a relação entre o K e Q. Tudo bem? Com o V0. E essas são as nossas funções. Eu tenho... Função de onda tem que ser 0. Função de onda tem que ser 0 nesse ponto. E aqui a função de onda tem que ser contínua e a derivada contínua. A função de onda tem que ser contínua e a derivada contínua. Então, em princípio, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 equações, 6 variáveis, mais o K. É um monte de conta para fazer. Mas eu posso, nesse momento, usar um pouco da minha intuição e da minha esperteza para a maneira como eu escolho as variáveis. E eu posso simplificar o meu problema, porque esse problema tem uma simetria. Eu não quero resolver 6 equações. Eu vou resolver um número menor de equações. Esse problema tem uma simetria de espelho. Se eu pegar e dividir o mundo aqui no meio e refletir o problema de um lado para o outro, ele se parece, ele vai nele mesmo. Tá? Então, em física, isso ganha um nome. Isso se chama simetria de paridade. Tá? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se eu olho o problema daqui, esse lado, e olho na versão espelho dele, ele deve ser parecido com ele mesmo. Mas não exatamente, não obrigatoriamente igual. Né? A primeira intuição que você pode dizer é o seguinte: olha, o problema ele é simétrico. Então, a função de onda tem que ser simétrica em torno desse espelho. Essa é a primeira intuição. Só que isso não necessariamente é verdade, isso é muito restritivo. Por quê? Porque o que importa é o seguinte: aqui é o mundo verdadeiro, o mundo real, e o mundo da Alice no País das Maravilhas. Eles estão conectados por um espelho, né? O segundo livro do Alice no País das Maravilhas se chama Through the Looking Glass, na verdade. E foi escrito por um matemático. Então, o que importa é o seguinte: você começa num lado do espelho, você vai para o outro. Quando você volta para o mundo real, você tem que ser o mesmo objeto. Lá no mundo espelho, você pode ser diferente, você não precisa ser igual. Mas você tem, quando voltar para o mundo real, você tem que voltar no mesmo lugar. Então, o que isso quer dizer? Se existe essa operação espelho, que é chamada de paridade, e eu aplico ela na minha função de onda, isso me leva não necessariamente na mesma função de onda, mas numa outra função. Agora, se eu aplico paridade novamente, aí eu tenho que voltar na minha função de onda original. Então, quer dizer que se eu aplico a operação de espelho 2 vezes, eu tenho que voltar no mesmo lugar. Isso quer dizer que a operação de espelho ao quadrado tem que ser a identidade. Tem que ser 1. Então, a operação de espelho permite, então, 2 autovalores, ou duas possíveis resultados. A operação de espelho pode levar você em você mesmo, autovalor mais 1, ou pode levar a função de onda em menos ela mesma. Então, eu tenho 2 famílias de possíveis funções que respeitam a operação de espelho. Uma delas, então, seria, por exemplo, uma função simétrica. Essa daqui é uma função simétrica. Agora, uma outra família de funções é antissimétrica. Ela também respeita a operação espelho. Tá? A paridade. Essa aqui tem paridade positiva, essa tem mais 1, essa tem paridade menos 1. Em termos de matemática, o que a operação diz para a gente é o seguinte: tem 2 famílias de funções. A família azul, que tem paridade positiva, tem que respeitar a seguinte posição. Ó. O seguinte conjunto de equações. Ψ1 de x tem que ser igual a Ψ3 de menos x. A Ψ2 de x tem que ser igual a Ψ2 de menos x. Essa aqui são as
funções, ou as famílias de funções, que têm paridade mais 1. Agora, eu tenho as minhas funções antissimétricas, que têm paridade menos 1, que podem ser escritas da seguinte forma. A minha função ψ1 de x tem que ser igual a menos ψ3 de menos x. E a ψ2 de x tem que ser igual a menos ψ2 de menos x. E essas são as funções antissimétricas, que têm a paridade menos 1. Então, com esse conjunto de observações, em vez de eu ter que escrever as 6 equações, eu vou conseguir um número menor de equações para escrever. Tá? Então, eu vou impor, por exemplo, o caso de paridade mais 1. Paridade mais 1, ou seja, são as funções simétricas. Primeira coisa, ψ1 de x tem que ser igual a ψ3 de menos x. Então, isso quer dizer o quê? A ena ikx mais b ena menos ikx. Isso tem que ser igual a ψ3 f de e na menos ikx mais g de e na ikx. Então, o que isso implica? Isso implica que A tem que ser igual a G e B tem que ser igual a F. Então, para esse caso, eu já vou simplificar. Ó. A vai ter que ser igual a G, B tem que ser igual a F. Já caiu pela metade o número de equações que eu tenho que resolver. E agora a segunda equação. A é C de e na ikx, qx, qx, mais d e na menos qx tem que ser igual a C de e na menos qx mais d de e na qx. Então, agora eu encontrei, olha, que C tem que ser igual a D, C tem que ser igual a D. Pronto. Então, agora, para as funções de paridade positiva, eu vou impor essas condições. Tá? Ok. Então, eu encontrei isso daqui. A primeira equação me diz que eu tenho ψ1 é A e na ikx mais B e na menos ikx. E a ψ3, a ψ3 eu posso escrever assim, ψ3. E a minha ψ2 ficou escrita como sendo C de E na IQX, C na QX, mais E na menos QX. Agora, essa função aqui pode ser escrita de uma maneira bonitinha, né? Como? Qual é essa função? Lembra o seguinte, olha, exponencial de iθ é igual ao quê? Cosseno de θ mais i seno θ. E e na menos iθ é cosseno de θ menos i seno de θ. Então, se eu somo as duas, eu encontro que cosseno de θ pode ser escrito como e na iθ mais e na menos iθ sobre 2. Agora, o cosseno hiperbólico de θ é escrito como e na θ mais e na menos θ sobre 2. Então, o que eu tenho aqui, olha, é 2 vezes o cosseno hiperbólico de QX. Tá? Então, eu vou escrever, na verdade, eu vou fazer um outro ansatz e vou escrever isso aqui como a minha ψ2, como C cosseno hiperbólico de QX. Botei o 2 dentro do C, que eu não sei quem é ainda. Pronto.
Agora eu vou impor as minhas condições de contorno. Lembra como é que era o potencial? O potencial tinha essa cara aqui, ó. Infinito, infinito. E aqui eu chamei de D. Aqui eu botei a origem, 0. Vou botar a origem. Aqui eu vou chamar de D. E esse ponto eu vou chamar de D mais L. Então a minha função de onda no ponto a psi3, essa aqui é a região 3. A psi3 no ponto D mais L tem que valer quanto? Nesse ponto? 0. Então, a psi3 no ponto D mais L tem que ser igual a 0. Então, eu vou colocar aqui, olha, e vamos encontrar aqui A, E na menos IK, D mais L, mais B, E na IK, D mais L, tem que ser igual a 0. K e L, o D aparece dos dois lados, a gente pode dar uma simplificada nessa expressão. Eu botei no TDIA, na verdade, eu botei já todas essas contas aqui. Elas não estão muito explicadas, mas as contas estão todas lá no TDIA. Tá? Uma coisa que eu posso fazer é o seguinte, eu posso mexer um pouquinho nas minhas equações e deixa eu colocar E na IK em evidência. Eu posso colocar E na IK em evidência e reescrever todo mundo aqui como sendo a minha psi3 de x como sendo 2 vezes IA de E na IK delta seno de K x menos delta, onde o delta é simplesmente D mais L. Pronto. Então agora eu tenho uma forma bem compacta de escrever o que é a psi3, onde eu impus essa condição aqui. Tendo feito isso, eu tenho a psi2 e tenho a psi3. Eu impus essa condição de contorno. Agora eu tenho que impor essa daqui. Essa condição de contorno é que a psi2 calculada no ponto D e a psi3 calculada no ponto D tem que ser iguais e que a derivada das duas tem que ser iguais. Quando a gente escreve isso, o que a gente encontra é o seguinte conjunto de equações. Nós encontramos, então, a psi2 calculada no ponto D tem que ser igual a psi3 calculada no ponto D, e a psi2' calculada no ponto D tem que ser igual a psi3' calculada no ponto D. A gente encontra C, cosseno hiperbólico de QD, é igual a 2IA E na IKD delta de seno de K menos delta, KD menos delta, e a segunda, que é da derivada, fica escrita como C seno hiperbólico de QD, que é 2IA E na IK delta, cosseno de K D menos delta. Então, o que eu tenho? Eu já tenho A escrito em função de C. O que eu não tenho ainda é o K e o Q. Eu não sei ainda o que eles são. O que eu vou fazer é dividir uma equação pela outra. Na hora que eu vou dividir essa equação por essa, eu vou encontrar, ó, tangente hiperbólica de QD é igual, ó, todas essas constantes cancelam, e aí eu achei cotangente de K D menos delta.
que eu posso simplificar quando eu substituo que o delta é L menos delta, L mais delta aqui, ó, L mais D, para cotangente de KL. Ok. Agora, o que era o Q2 mesmo? O Q2 não era raiz ligado ao Q. Por quê? Porque eu não tinha aqui o Q2 não, o K. Era H cortado ao quadrado sobre 2M, Q quadrado, era igual a E menos V. Não era isso? Ou V menos E. E eu também tinha que H cortado ao quadrado sobre 2M K quadrado era igual a E. Então, eu tenho que H cortado ao quadrado sobre 2M Q quadrado é igual a V menos H cortado ao quadrado K quadrado sobre 2M. Então, Q e K não estão descorrelacionados, eles estão ligados. Então, Q é 2M sobre H cortado ao quadrado, V, raiz quadrada disso daqui, ó, menos K quadrado. Então, isso daqui, na verdade, é uma função de K também. Posso escrever assim, ó, tangente hiperbólica. Em vez de Q, eu vou escrever como K, ó, raiz quadrada de 2mv sobre H cortado ao quadrado menos K quadrado, menos D, vezes D. Pronto. Essa aqui é uma equação para o K. Esse é um tipo de equação chamada equação transcendental. Essa equação você não resolve analiticamente. Você não consegue por causa daquela tangente hiperbólica. Mas você consegue resolvê-la numericamente. Você pode desenhar a função tangente hiperbólica de raiz disso aqui menos K de um lado, desenha cotangente de KL do outro lado, aonde os dois gráficos se cruzam são as soluções para K. Bom, essa aqui são as soluções para as funções simétricas. Eu posso fazer exatamente o mesmo cálculo e achar as funções antissimétricas. O importante, então, é que o K era o quê? Desculpa, eu esqueci de falar isso. O K não era a quantização? O K que era... Se lembra do nosso problema, quando a gente estava fazendo o problema que era assim? A gente impunha as condições de contorno e quantizava os momentos das partículas, as funções de onda e as energias possíveis com essas duas condições de contorno. Agora a gente tem essa barreira no meio, a gente tem mais condições de contorno, mas continua existindo uma condição de quantização para o K, só que ela é muito mais complicada de escrever. Antes, o nosso K era simplesmente π n sobre L, onde n era 1, 2, 3 e assim foi. Agora ficou uma coisa super complicada. Eu posso fazer a mesma coisa para as funções antissimétricas. E nas funções antissimétricas, a única coisa que muda é o que está aparecendo aqui dentro. Aonde era seno hiperbólico, vira cosseno hiperbólico. Onde era cosseno hiperbólico, vira seno hiperbólico. E aí aparece uma cotangente hiperbólica ali. O resultado, vou colocar rapidinho aqui. 1, 3. É que a gente... Então, eu vou repetir. Ó. Eu fiquei com tangente hiperbólica da raiz de 2mv sobre h cortado ao quadrado menos k quadrado vezes d é igual a cotangente de k vezes L. E essas aqui são para as condições de paridade positiva. Fica dentro da raiz, obrigado. É isso aqui assim. E agora é tangente hiperbólica de 2mv sobre h cortado ao quadrado menos k quadrado
vezes D tangente de K vezes L para os casos com paridade menos 1. Então, para as funções simétricas, essa é a equação que você tem que resolver. Para as antissimétricas, são essas daqui. Mas eu não consigo explorar ou entender muito bem essas equações dessa forma. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar simplificar isso. Está complicado demais para eu tentar usar essa resposta para resolver problemas mais complicados, para entender problemas mais complicados. Então, o que eu vou fazer é a primeira coisa, olha, vamos fazer o caso em que a barreira é muito grande. A barreira é muito grande. Então, se a barreira é muito grande, esse número é muito maior que esse número. Então, eu vou aproximar isso. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Vou pegar essa raiz quadrada, ó, era 2mv sobre h cortado ao quadrado, menos k quadrado, certo? Deixa eu colocar em evidência 2mv sobre h cortado ao quadrado. Isso aqui eu vou escrever como raiz quadrada de 2mv h cortado ao quadrado, que multiplica 1. Multiplica o quê? Deixa eu botar aqui. Vou fazer assim. 1 menos h cortado ao quadrado sobre 2mv k quadrado, todo mundo na raiz. E aí esse aqui é o produto de duas raízes. É essa raiz vezes essa raiz. Tá? Então é isso aqui, ó. Então agora eu tenho essa raiz quadrada. Essa está bem claro o que é. Não tem que fazer nada. Agora essa aqui é 1 menos um número muito pequeno. Então eu vou expandir essa raiz quadrada usando a série de Taylor. E aí isso aqui, ó, vai poder ser escrito como aproximadamente a raiz de 2mv sobre h cortado ao quadrado de 1 menos 1/4 de mv k quadrado. Pronto. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a dependência do k de dentro da raiz. Tá? Agora, tem uma outra coisa que eu posso fazer. Isso tudo está dentro da tangente hiperbólica. Bom, o que é a tangente hiperbólica? A tangente hiperbólica é o seno hiperbólico sobre o cosseno hiperbólico. Ou seja, é exponencial do número θ menos exponencial de menos o número θ dividido por e na θ mais e na menos θ. Se esse número é muito grande, a exponencial de um número negativo muito grande é muito pequena. Então, em a primeira aproximação, isso aqui tem que dar 1. Mas se eu faço isso, eu perdi toda a informação sobre o problema. Então, eu vou reescrever isso aqui como sendo, botando e na θ em evidência, como sendo 1 menos e na menos 2θ, dividido por e na θ, 1 mais e na menos 2θ. Esses dois cancelam e aí a gente tem isso. De novo, agora é 1 menos um número pequeno dividido por 1 mais um número pequeno. Isso aqui é aproximadamente 1 menos 2 vezes o número pequeno. Então agora eu posso chegar e substituir a minha tangente hiperbólica, isso que está aqui dentro, por isso daqui. E aí as nossas equações ficam escritas da seguinte forma. Fica sendo 1 menos 2 vezes a exponencial de menos 2θ, que é isso daqui, ó. É a exponencial de menos 2 raiz de mv sobre h cortado ao quadrado, 1 menos 1 sobre 4mv k quadrado. Isso tem que ser aproximadamente igual a tangente
de KL, no caso antissimétrico, e cotangente de K menos... e cotangente de KL no outro caso. Agora vamos ver o seguinte. Se o potencial fosse para infinito... Ah, tem um D aqui, né? Multiplicando. É cotangente de D. Se o potencial fosse para infinito, o quanto valeria esse número aqui? Isso é muito pequeno, vai a zero. Então eu fico com tangente de KL igual a 1. Quando é que a tangente pode dar 1? 135. 45, 135. Então, a tangente vai dar 1. Então, eu vou encontrar que KL tem que ser igual a π sobre 4 mais πn, onde n pode ser 0, 1, 2, e aí vai. Tá? Então, K pode ser um número, πn sobre L. A cotangente daria 1 quando? Mesma coisa. Quando você tiver do outro lado, quando o seu seno e cosseno forem iguais, quando o seu K for π sobre 4L, mais πn sobre L. Tá? Então, a gente reduziu o problema que a gente tinha a uma coisa muito parecida com o que a gente tinha antes. Quando a barreira é infinita, o problema que a gente está reproduzindo é o problema de uma caixa infinita aqui, ó, duas caixas infinitas, onde cada caixa tem um tamanho L, né, que é exatamente esse tamanho aqui. Agora, esse resto, esse extra, aparece como uma correção ou uma mudança, né, pequena, uma correção no valor do K. O que o K, a quantização do K pode ser. E a gente pode mexer um pouquinho os números. E reescrever isso daqui, ó. E aí a gente vai encontrar o seguinte. Você vai encontrar que o K simétrico é aproximadamente πn sobre L mais uma constante, mais 1 sobre L do arco tangente de 1 sobre 2e na menos 2, raiz de 2m sigma V0 ao quadrado d, V0 d quadrado, menos 1. E o K antissimétrico é aproximadamente πn sobre L mais 1 sobre L do arco tangente de 2e na menos 2, raiz de 2m V0 d quadrado. Aqui tem um h cortado ao quadrado. H cortado ao quadrado, menos 1. Então, o V simétrico, ou de paridade positiva, tem essa forma, o antissimétrico dessa forma. O arco tangente já está quase lá, mas ainda não resolvi tudo. Mas agora eu posso lembrar de novo que o V0 é muito grande. E eu posso expandir isso daqui também. Beleza. E a gente expande. E o resultado que você encontra é, para o K simétrico, isso aqui vai ficar sendo menos 2 sobre L da exponencial de menos 2 raiz de 2m V0 d quadrado sobre h cortado ao quadrado. E desse fulano daqui de baixo, do antissimétrico, é mais 2 sobre L na menos 2 raiz de 2m V0 d quadrado sobre h cortado ao quadrado. Ou seja, no final,
eu obtive aquilo que eu tinha antes e uma pequena correção. Um pouquinho para cima, uma pequena correção um pouquinho para baixo. Um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Em Ks. E em termos da energia, o que acontece? A energia não era H cortado ao quadrado sobre 2mK²? Então agora a minha energia de novo está quantizada. O N está aqui, ó. Só que os níveis de energia não são exatamente aqueles níveis que eu tinha antes. Eles mudaram um pouquinho. O nível de energia agora vai ser H cortado. Para o caso simétrico, vai ser H cortado ao quadrado sobre 2m. O quadrado desse primeiro cara, ó. π² sobre L² N². O termo cruzado, menos 2 H cortado ao quadrado, π sobre L² vezes 2 e na menos 2 raiz de 2m V0 D² H cortado ao quadrado vezes N. E o E antissimétrico, de novo, vai me dar H cortado ao quadrado, π², 2m L² N² mais 2H cortado ao quadrado, π L² e na menos 2. Isso, N. Então, a energia do estado simétrico, da função de onda simétrica, ficou abaixada um pouquinho, a da função de onda antissimétrica subiu um pouquinho. Tá? Bom. Então eu vou guardar a seguinte informação para mim. Olha. A minha função de onda simétrica é a função de onda, a minha energia simétrica é a minha energia inicial menos um pouquinho. E a minha energia do estado antissimétrico é a minha energia inicial mais um pouquinho. E faz sentido que a função de onda antissimétrica tem energia um pouco maior. Isso é uma nota de rodapé do livro, que é o seguinte. Né? Se a gente pegar, por exemplo, a nossa barreira, o primeiro chute que você pode fazer para uma função antissimétrica seria uma função dessa forma assim, olha. Pega a nossa função e faça ela dessa maneira aqui, assim. Agora, nesse ponto aqui, a nossa função ela seria o quê? Um ponto de inflexão. Então, se a função for um ponto de inflexão, o que são as derivadas dela? A derivada da função no ponto de inflexão é quanto? E a derivada da derivada? É zero. Então, na nossa equação de Schrödinger, o que é a nossa equação de Schrödinger? É H cortado ao quadrado sobre 2m, D2 dx2. Mas se tem um ponto de inflexão, essa parte, a energia cinética, dá zero. Agora, se aqui é zero, exatamente ali na origem, V0 vezes zero dá zero. Então, quanto seria a energia dessa função? Zero. Então, nenhuma dimensão, a função de onda não pode ter um ponto de inflexão. Tá? Então, essa função dessa forma não pode ser desenhada. Ela precisa ser suavizada aqui em torno da origem, essa função antissimétrica. E por isso, ela fica com uma energia mais alta que a função simétrica. A função simétrica, essa eu posso desenhar bem assim. E aí então faz sentido que a função antissimétrica tenha uma energia mais alta. Porque eu não posso desenhar ela com um ponto de inflexão ali no meio. Tá? Bom. Agora, isso aqui ainda é complicado demais, mas eu aprendi algumas coisas interessantes. Os estados de energia mais baixa são dois. O primeiro estado de energia... Os dois estados
tem energia em torno desse estado, em torno do valor h cortado ao quadrado, π quadrado, 2ml quadrado com n igual a 1. No nosso problema do poço infinito, se eu tivesse um poço infinito, 2 deles, de tamanho L, essa seria a energia, esse valor aqui, era a energia do estado fundamental dos 2 poços. Tá? Só que eu não estou fazendo mais isso. Então eu tenho o poço assim, e eu tenho o poço dessa forma. Aqui, ó. Faz diferença quando o poço é infinito eu escrever A seno ou menos A seno para a função de onda? Então, esse estado e esse estão representando a mesma coisa no caso do poço infinito. Mas agora eu vou trazer o meu poço para um valor finito. Tá? Agora, a função de onda já não morre aqui no meio, nesse ponto. A função de onda entra para dentro da barreira. E aqui é a mesma coisa. A função de onda azul entra dentro da barreira. Então, o problema, as duas soluções que eu encontrei, a simétrica e a antissimétrica, eu posso pensar como uma composição, ou quase uma composição, daquelas nossas duas funções só de um poço com uma de outro poço. Pensa da seguinte forma, olha, eu não quero resolver o problema exatamente, mas eu sei resolver muito bem o problema de um poço. Como é que eu conseguiria escrever as funções de um poço de uma maneira a resolver aproximadamente esse problema? Então, eu poderia chutar 2 tipos de solução. Olha, vamos imaginar que eu tenho uma função de onda Vamos imaginar que eu vou ter uma função de onda simétrica. Tá? Uma função de onda ψ1, que seria a função de onda da partícula só no poço 1. Então, essa aqui eu vou chamar de ψ1. Deixa eu chamar a função de onda da partícula só no poço 2, ela vai muito rápido, vai a zero rapidamente aqui dentro, de ψ2. Então, essas duas funções eu conheço muito bem. E eu vou tentar escrever o meu problema usando essas duas funções. Agora eu vou escrever o hamiltoniano, ou a função energia. E eu vou escrever, então, H ψ1, ψ1. Bom, isso aqui, ψ1, isso aqui, ou seja, qual é o valor médio da energia do problema complicado usando a função de onda da partícula só no poço 1. Isso aqui não é uma autofunção do problema complicado. A gente já descobriu que a autofunção tem essa cara. Mas ela é muito parecida, ela tem um valor energia próxima. Então eu vou dizer aqui, ó, isso aqui é aproximadamente a energia da partícula se o potencial aqui fosse infinitamente grande. Aproximadamente é zero. Agora eu vou calcular o valor médio da função de onda 2, a partícula exclusivamente no outro poço, no poço 2. Então isso aproximadamente zero também. O problema é que agora tem uma sobreposição. ψ1H, ψ2, ou seja, se eu aplico ψ1 e ψ2 seriam ortogonais, eu poderia construir os ortogonais. Mas H não é autofunção de ψ2, não é autofunção de ψ1. Então, vai existir uma projeção, um valor, esse número, esse valor médio, ele vai ser diferente de zero. Eu vou chamar ele de t. Dá para mostrar que esse valor médio também é igual a t. E agora, então, eu vou construir o seguinte problema.
eu tenho o valor médio da energia Psi1, Psi1 é 0. Agora eu tenho a sobreposição de Psi2 sobre Psi1, ou o quanto de Psi2 se sobrepõe ao Psi1 dentro do potencial, eu vou chamar isso de T. E esse aqui é um problema de autovalores que eu quero diagonalizar. É um problema... Agora, então, eu escrevi o meu problema, a hamiltoniana, um problema de alta energia, em termos de funções que eu conheço bem, a Psi1 e a Psi2. Agora, elas não, a energia não é diagonal nessa base. Mas eu vou precisar, se eu quiser, eu posso tentar diagonalizá-la. E aí, quando eu faço isso, eu vou encontrar duas energias. Como é que você diagonaliza uma matriz dessas? Bom, quem já fez álgebra linear vai saber que o que você faz é subtrair uma variável dos elementos da diagonal, calcular esse determinante e igualar a 0. E aí, quando você faz isso, você acha que nós encontramos que E0 menos x ao quadrado menos t quadrado é igual a 0. E aí nós encontramos que x é igual a E0 mais ou menos t. Então, os autovalores desse problema, que não está mais diagonal, são essas duas aqui. Ó. Eu tenho duas energias. Uma que é E0 mais um pouquinho e outra que é E0 menos um pouquinho. E as autofunções, quais são? Se você seguir os passos, você vai encontrar que você tem duas autofunções. Uma função que é uma função simétrica, que vai ser Psi1 mais Psi2, e uma outra função que é uma função antissimétrica, Psi1 menos Psi2. Ou seja, as nossas funções, vocês lembram que são essas aqui, né? Então, a função que eu encontrei que é simétrica é a soma de um cucuruto no primeiro poço com um morrinho no segundo poço. E as que é antissimétrica é a função que é a soma de uma montanha no primeiro poço com menos uma montanha no segundo poço. Ou seja, essas funções aproximam as soluções exatas que a gente tinha. E a gente encontrou o significado desse número t como sendo a sobreposição de Psi1 sobre Psi2 mediada pelo hamiltoniano, o H ali. Então, o que aconteceu? Agora, o que eu posso entender? Eu posso entender que eu tinha dois níveis de energia. Eu tinha um nível de energia no primeiro poço. E eu tinha um nível de energia no segundo poço. Que tinha aquele valor, ó. Π quadrado sobre L quadrado, H cortado ao quadrado, π quadrado sobre L quadrado. E aqui também era π quadrado, L quadrado, H cortado ao quadrado sobre L quadrado. N é igual a 1. Mas agora, porque eu tenho o tunelamento pela barreira ligando os dois, eu criei um estado que eu estou chamando de que tem uma energia mais baixa, que tem essa energia, H cortado ao quadrado, π quadrado sobre L quadrado, menos um pouquinho, menos T. Tá? Onde T veio desse valor médio. E eu tenho um estado que tem energia mais alta. Esse aqui é o estado simétrico. Aqui é o estado antissimétrico. H cortado ao quadrado sobre L quadrado, π quadrado, mais T. Se eu coloco uma partícula dentro desse problema, do problema da caixa, eu até posso preparar ela nesse estado, mas eventualmente ela vai cair para o estado de energia mais baixa. E o que é, semiclassicamente, esse estado de energia mais baixa? A partícula, eu coloco ela num poço, mas ela tunela, passa para o outro e volta e fica andando de um para o outro. Aumentando o espaço em que ela consegue andar, ela diminui a energia cinética dela, fica mais negativa, e aí diminui a energia total. Então, esse aqui
a gente vai chamar de um estado ligante. E esse aqui é um estado antiligante. Então, agora a gente vai voltar para o problema que eu falei no começo da aula. O problema que eu falei no começo da aula, o potencial não era esse. O potencial era o potencial de dois prótons. E o potencial escrevia assim, né? Ficava assim. E agora, eu tenho um nível de energia aqui, olha, que é o nível de energia com N igual a 1. É o primeiro estado, o estado de mais baixa energia desse átomo de hidrogênio. E eu tenho o mesmo nível de energia do lado de cá. Então, nesse caso aqui, olha, eu tenho os números quânticos que eu tenho são N igual a 1, L igual a 0, M igual a 0. E do lado de cá, a mesma coisa. N igual a 1, L igual a 0, M igual a 0. Esse nível de energia é menos 13,6 eletronvolts. Menos 13,6 eletronvolts. Agora, com base nesse problema que a gente discutiu, a gente vai ver o seguinte, olha, eu pego essa minha função de onda. Qual função de onda era essa? Era aquela Y00R1. Qual função de onda é essa daqui? Y00R1. E agora eu vou criar uma função que ela é simétrica e uma outra que é antissimétrica em torno do ponto médio entre os dois prótons, que nem eu fiz para a minha barreira ali. E aí, o que vai acontecer é que a minha função, então eu tinha aqui o meu primeiro nível, o nível fundamental de um átomo de hidrogênio, o nível fundamental de um outro átomo de hidrogênio, menos 13,6 eletronvolts. E agora eu vou criar um estado que eu vou chamar de estado ligante, que tem uma energia um pouco menor, que é uma função de onda simétrica. E agora o meu estado antiligante. Na hora que eu coloco o meu elétron, ele entra aqui. Então, que problema eu resolvi? Eu peguei essas funções que são complicadas, mas eu já sei que em uma aproximação razoável eu posso construir o meu estado como uma combinação simétrica e antissimétrica desses orbitais atômicos. E a combinação simétrica é aquilo que vai estar me dando o que é o estado ligado. Então o problema que eu resolvi são dois prótons que eu segurei e coloquei um elétron. E esse elétron, então, na minha visão semiclássica, fica pulando de um átomo para o outro. Mas isso é uma visão semiclássica. Na verdade, existe um nível quântico. Lembra quando a gente resolveu o problema da caixa inicialmente? A gente encontrou uma função de onda, que era uma função de onda bem definida, que tinha aquele K horrível, né? Aquela equação transcendental que caracterizava a função de onda dos dois postos ao mesmo tempo. Não é que o elétron está num ou está no outro. Não, ele está nos dois. Agora, eu aproximei essa solução por uma combinação linear das funções que eu sei escrever de maneira mais fácil. Né? No caso aqui, olha, era a partícula, a função num poço e a função no outro poço. Tá? E com isso eu botei um elétron ali e ele consegui calcular o que seria isso. Se eu aumentasse agora a distância entre os meus dois prótons, o que ia acontecer com essa barreira de potencial? O que ia acontecer é que a distância D aumenta. E lembra que o tunelamento depende da largura da barreira? Então, o D ia aumentando, essa energia, o que você ganha de energia T, vai diminuindo. Então, eu vou me aproximando da situação dos dois prótons, dos dois átomos isolados, ou seja, o elétron vai ter que escolher, ele vai ficar com um ou com o outro, porque ele não vai, tem um momento em que ele não vai tunelar mais de um lado para o outro. Agora, se eu aproximo demais, começo a aproximar os prótons, o que vai acontecer? Olha só,
além disso, tem a repulsão elétrica dos dois prótons. Então, você vai começar a pagar uma energia alta. Então, você no final, efetivamente vai começar a aumentar o que seria essa barreira. Então, na verdade, existe uma posição ótima, que é uma posição em que os prótons não estão nem muito afastados, nem muito próximos. E essa é a distância da ligação química. Tá? E agora, então eu tenho uma molécula de hidrogênio ionizada, com um único elétron. Mas agora eu quero botar um segundo elétron. Eu posso. Então, os elétrons são férmions. Se eles são férmions, nessa função de onda simétrica, eu ainda tenho um problema, não tenho? Eles têm os números quânticos são iguais. Né? Mas eu tenho um número quântico extra, o spin. Então agora eu vou colocar um elétron com o spin mais e o outro elétron com o spin menos. E agora eu fiz a molécula de hidrogênio neutra. Tá? Eu esqueço que os dois elétrons interagem um com o outro. Então, essa é outra aproximação. Os dois elétrons se repelem pela lei de Coulomb. Mas você esquece completamente disso e preenche o seu nível do seu estado ligante dessa forma. Tá bom? Então, seguindo esse tipo de estrutura e de lógica, é que você começa a construir toda a química, a partir das soluções do átomo de hidrogênio que a gente viu na semana passada. Tá? Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre o átomo de hidrogênio. Só que eu queria só fazer mais um comentário. É que vocês andaram muito, vocês estão muito mais perto de vocês fazerem outras grandes coisas do que vocês conseguem imaginar nesse momento. Né? O passo que vocês deram de não saber nada a resolver o problema da barreira, ou resolver o problema da fenda dupla, ou resolver a equação de Schrödinger do oscilador harmônico, foi enorme. Entender ou ter uma noção do que é a função de onda é enorme comparado ao que vocês tinham antes. Antes vocês não tinham uma noção de nada disso. E o mundo que a gente vive é um mundo quântico. Ele não é um mundo clássico. Aí você diz, mas por que aqui é tão clássico? Por que parece mecânica clássica? Ele é clássico porque ele é quântico demais. Ele é tão quântico, que as funções elas se sobrepõem uma com a outra, interferindo uma com a outra. Esse processo de interferência ou de destruição é que cria a sensação do clássico. Então, para ver os efeitos quânticos, você tem que muitas vezes preparar situações especiais, onde a interferência do ambiente com aquilo que você está olhando não faz com que as coisas se cancelem, elas se façam a média dar zero. E isso é um processo chamado de decoerência. E é por isso que o mundo clássico nasce, porque nós estamos vivendo no mundo quântico. Então, em muitos sentidos, é muito parecido com o eletromagnetismo, onde o eletromagnetismo você tem uma força que é extremamente forte, infinitamente forte, mais forte do que você consegue imaginar, mas você não vê ela em lugar nenhum, que é a força elétrica. Você só vê ela em situações especiais. Se eu tirar 1% de carga dessa cadeira, a força que ela faz levanta um prédio. Mas a gente não vê isso porque ela é tão forte, que, na média, as cargas são nulas. Então, eu comecei falando de física de uma maneira geral. Eu queria, então, repetir uma coisa que o Carl Sagan, né, falou. Né? Cosmos é tudo que existe, que existiu e que existirá.
O tamanho e a idade do cosmos estão além da compreensão humana. Perdido em algum local entre a imensidão e a eternidade está o nosso diminuto lar planetário. Sob uma perspectiva cósmica, a maioria dos objetivos humanos parece insignificante, até mesmo mesquinha, embora a nossa espécie seja jovem, curiosa e corajosa e encerre grandes esperanças. Nos últimos milênios fizemos descobertas assombrosas e inesperadas sobre o cosmos e sobre o nosso lugar nele, explorações que anseiam ser consideradas. Elas nos lembram que os seres humanos evoluíram para perguntar sobre si mesmo, que compreender é uma alegria, que o conhecimento é um pré-requisito para sobreviver. Acredito que o nosso futuro depende de quanto saibamos sobre esse cosmos, no qual flutuamos como uma partícula de poeira em um céu matutino. Então, isso é uma maneira bem poética, né, de dizer o que a física faz. O que é cosmos? A palavra cosmos quer dizer ordem. E na história inicial da humanidade, haviam duas grandes coisas, era ordem e caos. Você morava na cidade, que era protegida pelos deuses, você tinha a ordem. E do lado de fora você tinha um mundo selvagem, o caos. Era a disputa do mundo ordenado do mundo sem ordem. E o que nós entendemos como física é tentar dar ordem, ou entender o que está em volta da gente. Então, esse aqui é o último curso de física de vocês, de muitos de vocês. Né? Alguns vão fazer IAM ainda, né? Mas, em termos de física básica, ele é o último curso. IAM é uma aplicação do que vocês viram em física quântica aqui agora. O que eu gostaria é que vocês levassem do curso, e do curso de física, exatamente essa intenção, essa ideia, de que a gente estuda física para dar ordem ao que está tudo em volta da gente, para a gente entender esse universo e como nós nos colocamos. É verdade que entender como você se coloca no universo e o que significa uma função de onda, muitas vezes não vai botar comida na mesa. Mas, se você vive só pela comida, né, o que diferencia você dos outros seres vivos? Então, uma coisa única e especial dos seres humanos, né, que é exatamente entender o nosso local no universo. É entender isso. E talvez isso é que nos defina como humanos, é essa procura, e é isso que ele quis colocar aqui. Né? Então, o que a física tenta fazer, e o que eu gostaria que vocês, no momento, levassem para casa, né, é essa vontade e essa procura pela ordem, né, e pelo entendimento das coisas em volta da gente. Tá bom, era isso. Foi um prazer ser o professor de vocês e dar o primeiro passo para ajudar vocês a seguir e entender o local de vocês no universo.